Querida alma, hoje você foi chamada, não por acaso, não por coincidência. Seu nome ecoou no mundo espiritual como um sussurro firme e cheio de intenção. Há uma urgência sagrada na energia que te envolve neste exato momento. Você sente? Há uma inquietação sutil no ar, como se algo estivesse tentando alcançar o seu coração sem palavras. E está. Os anjos me mostraram que o seu nome foi mencionado por seres de luz que estão acima do véu, observando sua caminhada com profundo amor e compaixão. O motivo? É mais importante do que você imagina. Existe um movimento acontecendo agora mesmo nos bastidores da realidade. Forças invisíveis estão sendo mobilizadas para ajustar o que você não consegue mais sustentar sozinha. A sua alma gritou, e o mundo espiritual respondeu. E quando os anjos falam, o universo se curva para ouvir. Você tem passado por dias silenciosos demais, não é? Dias em que tudo parece continuar igual, mas por dentro algo está prestes a ruir ou florescer. Os anjos sabem disso. Eles têm escutado não apenas suas preces ditas, mas principalmente aquelas que você guarda só no pensamento. E talvez seja por isso que hoje, de forma tão clara, tão inequívoca, seu nome foi trazido à tona entre eles. E o que vou te revelar a seguir pode mudar tudo. Existe um plano sendo elaborado para você. Não se trata de uma promessa vazia ou daquelas frases que apenas acalmam. É uma verdade energética. Há algo grande se aproximando e os anjos precisaram falar o seu nome para que esse movimento comece a se manifestar em sua realidade. Seu nome foi o gatilho, seu nome foi o código. E quando esse código é ativado no plano superior, mudanças são inevitáveis. A fé não é algo que guardamos apenas para nós. É um legado sagrado que transmitimos para os nossos filhos e para as próximas gerações. Este canal trabalha para fortalecer essa herança no seu lar, mas hoje somos nós que precisamos do seu amparo para que essa voz não seja silenciada. Com o corte da nossa monetização, manter a estrutura se tornou um desafio imenso. Seja o canal de providência na nossa história hoje. Contribua fazendo uma doação de coração para a manutenção dos vídeos. Ou compre a nossa cartilha digital, Qual Seu Anjo da Guarda, para aprofundar sua devoção. Os links oficiais estão logo abaixo na descrição e no comentário fixado. Antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários esse mantra. Estou pronta para ouvir meu nome no céu e viver meu propósito na terra. Agora, continuando a mensagem, você já percebeu que, mesmo em silêncio, algumas pessoas lembram da gente sem explicação? Ou que certos sinais aparecem repetidamente, como se algo ou alguém quisesse chamar sua atenção? Isso não é acaso. Esses são ecos do mundo espiritual, respostas em forma de coincidências. E o nome disso é sincronicidade. Hoje, um espírito de luz pronunciou seu nome com amor. E isso não acontece à toa. Quando seu nome é lembrado no mundo espiritual, é porque algo em sua trajetória exige intervenção. Pode ser proteção, pode ser cura, pode ser libertação de um laço invisível, ou tudo isso junto. Há um ponto de ruptura se formando, algo prestes a se revelar, e os anjos querem que você esteja desperta para o que virá, porque o que está sendo arquitetado agora é uma preparação para te tirar de um ciclo que já não tem mais nada a oferecer. Você tem sentido o cansaço emocional, o vazio ao final do dia, mesmo depois de cumprir todas as obrigações? Tem sentido como se estivesse esperando por algo que ainda não consegue nomear? É disso que se trata. Alguém no mundo espiritual pediu por você. Pode ter sido um guia, um ancestral, um espírito amigo, ou até uma alma que já partiu, mas que te ama tanto que mesmo do outro lado continua zelando por você. Essa presença viu o quanto você tem tentado ser forte, mesmo quando tudo dentro de você queria apenas desabar. É importante que você saiba disso. Você não está esquecida, nem ignorada. Você foi lembrada hoje, e isso muda tudo. E talvez agora você se pergunte, mas por que justo hoje? Porque sua alma chegou a um ponto em que não é mais possível adiar. Porque o que vem exigirá de você coragem para soltar o que pesa, fé para receber o que ainda não vê e força para aceitar uma transformação profunda.
O universo inteiro está se movendo para abrir esse portal. E é por isso que seu nome foi chamado. Há também uma proteção maior sendo desenhada ao seu redor. Algo está sendo afastado sem que você sequer perceba. Uma energia que vinha drenando sua alegria está perdendo acesso à sua vibração. Você pode até não entender agora, mas sentirá nas próximas semanas um alívio inexplicável, como se algo tivesse saído das suas costas, como se um peso tivesse evaporado. Os anjos querem que você se prepare, porque uma resposta que você pediu em oração será entregue, e quando ela vier, não virá em palavras, mas em movimento. Algo será mexido, alguém pode se afastar, uma proposta pode surgir, uma verdade pode vir à tona. E tudo isso faz parte do mesmo plano, realinhar você com aquilo que sua alma já está pronta para viver. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Seu nome no mundo espiritual não é apenas uma identificação. Ele carrega uma vibração única, como uma melodia específica que ativa forças ao ser pronunciada. E hoje essa melodia foi tocada. Um dos motivos disso é que você está entrando em uma fase em que decisões importantes precisam ser tomadas com clareza e intuição. Por isso, sua conexão com o mundo espiritual está sendo intensificada. Você pode começar a sentir mais sensibilidade ao ambiente, mais sonhos vívidos, mais sinais inexplicáveis. Não se assuste. São os seus canais se abrindo. Sua alma está em sintonia com algo maior. E tudo isso começou porque seu nome foi falado. Você não está sozinha. Os anjos me pediram para te lembrar disso com urgência. Eles estão perto, mais perto do que nunca. E essa mensagem chegou até você porque hoje, nos bastidores do invisível, algo muito sagrado aconteceu. Querida alma, desde o momento em que seu nome foi pronunciado no plano espiritual, uma nova rota começou a ser traçada, silenciosamente, mas com firmeza. O que os anjos me mostram agora é que esse chamado não foi apenas uma resposta a uma dor sua, mas um reconhecimento do seu cansaço silencioso, das vezes em que você se calou para não ferir ninguém, das madrugadas em que chorou sem ser vista. Seu nome ecoou não como um pedido de socorro, mas como um lembrete. Você merece ser cuidada também. Há um tempo você tem se colocado em segundo plano, talvez por amor, talvez por lealdade, talvez por medo. Mas o mundo espiritual quer te lembrar que sua existência tem valor por si só. E é por isso que alguém do outro lado intercedeu por você. Esse alguém, uma presença cheia de amor e sabedoria, fez questão de te erguer espiritualmente como quem diz, ela precisa ser lembrada, ela precisa ser ouvida. Você já se sentiu esquecida por Deus, como se tudo que você faz simplesmente não fosse suficiente para mudar a sua realidade? Já olhou para o céu em silêncio, esperando um sinal, mesmo sem saber se ele viria? É exatamente esse tipo de vibração que chegou até o plano superior e foi escutada. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários 777 para clamar a energia do despertar espiritual e da proteção divina. Esse número tem sido usado pelos anjos para indicar que algo grandioso está sendo preparado para você. Um recado muito importante antes de continuarmos. Não passe por este vídeo sem deixar a sua semente de apoio na nossa obra. Nós precisamos muito do seu auxílio hoje. O link para estender a sua mão através de uma doação ou garantindo a sua cartilha do Anjo da Guarda está bem fácil, logo abaixo, no comentário fixado. Ajude a manter esse canal de pé. Agora preste muita atenção. O que muitos não sabem é que o mundo espiritual age com precisão e estratégia. Nada ali é movido por pressa ou improviso. Tudo é consciência pura. Por isso, quando seu nome foi mencionado, foi porque algo muito específico em sua vida precisa ser ajustado. E esse ajuste pode ser emocional, espiritual ou até físico. Pode ser que você esteja sendo protegida de uma situação que traria sofrimento. Algo que neste plano ainda não é visível, mas que está sendo neutralizado antes mesmo de acontecer. Os anjos também me revelam que uma limpeza energética começou a ser feita em você desde o momento em que foi chamada. Isso explica por que você pode ter se sentido estranha nos últimos dias, mais cansada que o normal,
com sono irregular, pensamentos embaralhados. Não se assuste. Isso é o seu campo energético se reorganizando para se alinhar ao novo ciclo que está se aproximando. Você está sendo preparada. Talvez você ainda não entenda o tamanho da movimentação que está acontecendo ao seu redor, mas os anjos dizem que será impossível não perceber nas próximas semanas. Haverá sinais claros, pessoas se afastando de forma repentina, outras se reaproximando sem explicação, oportunidades que surgem do nada e verdades que antes estavam escondidas vindo à tona. Isso está acontecendo porque sua vibração mudou. Quando os anjos falam seu nome no mundo espiritual, é como se acendessem uma luz sobre você. Essa luz não apenas te protege, ela te expõe energeticamente para tudo o que está em desacordo com a sua alma. E por isso, algumas relações, hábitos e ambientes podem começar a se desintegrar. Não lute contra, aceite. Essa fase exige coragem. A coragem de deixar ir, a coragem de se abrir, a coragem de se curar. Você passou muito tempo sobrevivendo? Agora chegou a hora de começar a viver de verdade. E não será fácil, mas será libertador. Os anjos querem que você saiba. O motivo pelo qual seu nome foi mencionado no mundo espiritual tem a ver com libertação. Há algo dentro de você que grita por liberdade. Pode ser uma dor antiga, um relacionamento mal resolvido, um padrão repetitivo de sofrimento. E essa dor chegou no limite. É como se o plano espiritual dissesse: ela chegou até onde podia com os recursos que tinha. Agora é nossa vez de intervir. E eles estão intervindo. Você perceberá que certas coisas que antes te machucavam perderão o poder. Situações que te prendiam emocionalmente começarão a se dissolver. Você poderá se sentir mais firme em suas decisões, mais assertiva ao colocar limites, mais leve ao dizer não. Isso é cura, mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Os anjos estão te guiando para uma reconexão com quem você realmente é. Nos últimos tempos, você se afastou de partes essenciais de si mesma. Talvez tenha perdido sua fé em certos momentos, se desacreditado, se calado, mas agora o plano é te devolver ao seu eixo, te devolver à sua essência. Por isso, sonhos antigos podem voltar, ideias esquecidas podem reaparecer, e aquele brilho no olhar que você pensou que havia perdido, ele vai retornar, porque o seu nome, quando é falado entre os anjos, carrega um chamado de volta para casa. E o que é casa, se não o lugar onde a alma se sente inteira? Por isso essa mensagem chegou até você. Ela é parte dessa lembrança. É como se os anjos dissessem: filha, volte para si, nós estamos aqui, e você não foi esquecida. Querida alma, há uma razão para você estar lendo isso agora. Os anjos me pedem que você preste atenção, porque o que está para ser revelado neste momento tem poder para mudar a forma como você enxerga a si mesma, seus relacionamentos e o mundo ao seu redor. E não é exagero, é precisão espiritual. Algo em você foi ativado desde que seu nome foi mencionado do outro lado. E essa ativação está despertando partes suas que estavam adormecidas há muito tempo. Você pode ter percebido. Seu coração está mais sensível, sua intuição mais afiada. Pequenos gestos, palavras, até silêncios estão te atingindo de uma forma diferente. E isso não é fraqueza, isso é sensibilidade divina. Sua alma está lembrando do que veio fazer aqui. A grande verdade é que a espiritualidade tem te observado com amor profundo. E hoje, ao dizerem seu nome, os anjos decretaram um novo ciclo. Mas esse novo ciclo exige de você uma decisão. Continuar vivendo como se fosse apenas mais uma pessoa no mundo, ou começar a caminhar com consciência de que você é vista, lembrada e protegida por forças muito maiores. Não há espaço para dúvidas agora. O que vem precisa de sua presença inteira, porque as bênçãos que estão sendo liberadas não são aleatórias, elas são respostas. E para recebê-las, você precisa abrir os braços espiritualmente e dizer: eu aceito. Antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrita no canal, aproveite para se inscrever. E isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. Agora, continuando a mensagem, você já sentiu como se uma parte de você tivesse se perdido no caminho?
Como se houvesse uma versão sua que ficou lá atrás, em alguma fase da vida onde tudo parecia mais claro, mais cheio de esperança. Os anjos dizem que essa versão está prestes a retornar, e não de forma nostálgica, mas como força vital. Como se você reencontrasse em si mesma um pedaço que julgava perdido para sempre. Sabe por quê? Porque há algo em você que nunca deixou de brilhar, mesmo quando o mundo tentou apagar essa luz. E agora que seu nome foi chamado no mundo espiritual, esse brilho está sendo ampliado, sua presença será sentida. Suas palavras ganharão peso, sua intuição se tornará bússola. O plano espiritual não chama um nome à toa. Há sabedoria em cada palavra dita por lá. E quando seu nome foi pronunciado, foi como se uma flecha de luz tivesse sido lançada direto para sua alma. Os anjos mostram que você está prestes a viver 3 momentos-chave. 1. Uma reconciliação inesperada. Pode ser com alguém do passado, mas também pode ser consigo mesma, perdoando falhas que você carrega até hoje com peso e culpa. 2. Um fechamento necessário. Algo ou alguém será retirado de sua vida não por maldade, mas por misericórdia. Você entenderá mais à frente. 3. Uma porta escancarada. Algo que parecia impossível será colocado diante de você com clareza. Pode ser uma oportunidade, uma nova conexão, uma mudança de direção. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Os anjos estão te cercando com o que eles chamam de cúpula de proteção vibracional. Isso significa que toda energia que tentar te atingir com inveja, julgamento ou manipulação será devolvida ao remetente sem tocar sua essência. Você está sendo blindada. E isso tem um motivo claro. O que está sendo gerado para você espiritualmente é sagrado. E o sagrado precisa ser protegido. Essa proteção também virá na forma de afastamentos. Pessoas que sempre estiveram por perto podem mudar de comportamento, se distanciar ou simplesmente sumir da sua vida. Não interprete isso como rejeição. Interprete como intervenção divina. Os anjos estão limpando o caminho. Porque o que está chegando é grande demais para ser dividido com quem não vibra com verdade, amor e respeito. Há também uma presença espiritual feminina te acompanhando neste momento. Pode ser uma avó, bisavó ou uma mulher sábia da sua ancestralidade. Essa presença tem velado por você nos últimos anos, especialmente nos momentos em que você pensou em desistir. Ela foi uma das responsáveis por trazer seu nome até o plano espiritual, pedindo que os anjos olhassem com mais atenção para sua história. E eles olharam. Você pode sentir essa presença quando está sozinha em casa, quando sente um cheiro que te lembra a infância, quando ouve seu nome ser dito por alguém de maneira especial. Ela se manifesta nos detalhes. Os anjos me mostram que nos próximos dias você receberá um sinal direto dela. Pode ser uma borboleta em lugar incomum, uma canção específica que tocará no rádio, ou até mesmo uma frase que alguém dirá exatamente no momento em que você mais precisar ouvir. Esse sinal confirmará que o plano espiritual está agindo e que você está no centro de uma grande transformação. Querida alma, há algo se aproximando que você talvez ainda não esteja pronta para compreender, mas sua alma já está se preparando em silêncio. Desde o momento em que seu nome foi pronunciado no mundo espiritual, uma cadeia de eventos começou a se movimentar, mesmo que você ainda não perceba. Essa não é apenas uma fase de revelações, é um chamado para que você se posicione diante da vida com a força de quem já foi esquecida, mas agora está sendo lembrada com propósito. Os anjos me mostram que o motivo pelo qual seu nome foi invocado com tanta firmeza está ligado a uma promessa espiritual feita antes mesmo de você nascer. Há algo que você veio cumprir neste mundo, algo que envolve cura, reconciliação e, acima de tudo, libertação. E por mais que você tenha se desviado desse propósito em alguns momentos, o plano superior nunca deixou de te conduzir de volta ao eixo. O mundo espiritual está ativando em você memórias adormecidas, talentos esquecidos, verdades que estavam enterradas sob o medo e a dúvida. É como se sua alma estivesse sendo chamada para retomar algo que lhe pertence por direito. E isso explica os sonhos estranhos, os pressentimentos,
as emoções intensas que surgem do nada. Você não está perdendo o controle, está apenas atravessando um portal. Esse portal separa quem você tem sido de quem você nasceu para ser. E para cruzar essa linha será necessário abandonar pesos que você carrega há tempo demais, culpas que não são suas, responsabilidades que não te pertencem mais. Há ciclos que precisam ser encerrados não porque falharam, mas porque cumpriram seu papel. Mas há algo que preciso te contar. O nome que ecoou no mundo espiritual não é apenas o que te deram ao nascer. Existe um nome mais profundo, uma identidade energética única, que vibra além das palavras. E foi esse nome sagrado que os anjos pronunciaram. Foi essa essência que foi reconhecida pelos planos sutis como pronta para avançar. Você consegue sentir isso? Há uma movimentação ao seu redor. Pessoas reaparecendo, situações se repetindo, decisões sendo empurradas para o agora. Nada disso é aleatório. Tudo isso está sendo orquestrado por uma força maior para te colocar diante do espelho da alma e te fazer encarar a pergunta mais importante de todas. Você está pronta para viver o que nasceu para viver? É possível que nos últimos dias você tenha sentido que está no limite, que algo precisa mudar, que não dá mais para continuar como está. E essa sensação não é apenas emocional. Ela é espiritual. Sua alma está cansada de esperar por permissão. Ela quer agir, quer florescer, e os anjos estão ao seu lado. Eles estão te cercando de sinais, inspirações, empurrões sutis. Eles sabem que você tem medo, mas também sabem que dentro desse medo mora uma coragem que só precisa de um sopro para despertar. Você pode até não se sentir pronta, mas a verdade é que tudo em você já começou a mudar. E isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. O nome que foi chamado entre os anjos tem a ver com justiça. Você foi vítima de coisas que não merecia. Foi julgada por escolhas que fez no escuro, tentando acertar com as ferramentas que tinha. Foi mal interpretada, invisibilizada, esquecida por aqueles que deveriam ter te enxergado de verdade. E por muito tempo você tentou apenas seguir, guardando a dor no peito e o sorriso no rosto. Mas os anjos viram. Eles estavam lá em cada momento que você pensou que ninguém se importava. E agora eles decidiram intervir. A justiça espiritual será feita. Não para punir quem te feriu, mas para restaurar o equilíbrio dentro de você. Para te devolver aquilo que te foi tirado, sua paz, sua dignidade, sua fé em si mesma. Prepare-se para ser surpreendida por reparações. Pessoas do passado voltando para pedir perdão. Portas que se fecharam reabrindo sem explicação. Oportunidades surgindo onde antes só havia silêncio. Porque quando mais o seu nome é falado lá em cima, nada mais permanece igual aqui embaixo. Essa fase da sua vida será marcada por 3 movimentos claros. 1. Resgate da autoestima. Você começará a se enxergar com mais clareza, sem os filtros da dor e do medo. 2. Libertação emocional. Laços que te prendem ao sofrimento serão cortados sem dor. O alívio será maior do que a saudade. 3. Alinhamento com sua missão. Você começará a atrair situações e pessoas que vibram com a verdade da sua alma. Mas atenção, isso exigirá de você responsabilidade com a própria energia. Você precisará aprender a dizer não sem culpa, a se priorizar sem se justificar, a confiar nos seus sinais internos mesmo quando o mundo duvidar. Os anjos estão dizendo, ela está pronta, ela ouviu o chamado, e nós estaremos com ela em cada passo. Você pode começar a sentir isso no corpo. Arrepios repentinos, calafrios sem explicação, sonhos intensos. É seu campo vibracional reagindo ao toque sutil da espiritualidade. Não ignore, acolha. Porque o que está vindo não é só bênção, é destino. Querida alma, à medida que o seu nome continua ecoando no mundo espiritual, há algo curioso acontecendo. As camadas do tempo estão se desfazendo para que verdades antigas sejam finalmente vistas. Verdades que você ignorou, que tentou deixar para trás, mas que agora estão pedindo para ser acolhidas. E há um motivo profundo para isso. Você está sendo chamada a se reconciliar com o que te trouxe até aqui.
Os anjos me mostram que há memórias escondidas dentro de você que ainda guardam dor. Momentos em que você se sentiu abandonada, rejeitada, diminuída. Situações que você enfrentou em silêncio, engolindo o choro, tentando ser forte quando tudo em você gritava por colo. Essas lembranças não desapareceram. Elas ficaram ali, quietas, esperando o dia em que você teria coragem de olhá-las com os olhos da cura. E esse dia chegou, quando seu nome foi falado no plano superior. Não foi apenas uma invocação de auxílio, foi também um chamado para a libertação, porque não dá mais para seguir em frente com os pés amarrados às dores do passado. Não dá mais para fingir que está tudo bem quando lá dentro ainda existe uma criança ferida pedindo para ser ouvida. Os anjos querem te conduzir de volta à sua essência. E isso passa inevitavelmente por um reencontro com quem você já foi. Não para reviver as feridas, mas para transformá-las em sabedoria, para entender que você nunca esteve sozinha de verdade. Mesmo nos seus piores dias havia uma força invisível sustentando cada passo. Você consegue sentir essa força agora? Ela está mais próxima do que nunca. E tudo começou no momento em que seu nome foi tocado no mundo espiritual com amor, com urgência e com propósito. O que vou te revelar a seguir pode mudar tudo. Há uma verdade sobre você que precisa ser resgatada. Você tem um dom espiritual, algo que vai além da lógica e que foi negligenciado durante boa parte da sua vida. Pode ser sensibilidade, intuição, mediunidade, cura através das palavras, capacidade de consolar sem dizer nada. Esse dom estava latente, mas agora, por ordem divina, ele está sendo reativado. E sim, você pode se assustar com o que vai começar a sentir. Pode se pegar tendo percepções sutis sobre pessoas, pressentindo situações, sonhando com coisas que depois acontecem. Isso não é coincidência, isso é você despertando para quem sempre foi. Não se envergonhe, não duvide, apenas acolha. Esse chamado espiritual está ligado ao motivo pelo qual seu nome foi trazido à tona. Os anjos sabem que chegou o tempo de você parar de fugir da própria luz, de assumir o lugar que é seu por direito. E por mais que isso possa parecer grande demais agora, confie. Tudo será revelado no tempo certo. Você não está sendo jogada em meio a essas revelações sem apoio. Há uma equipe espiritual inteira te guiando. E nas próximas semanas você perceberá isso com mais clareza. Será um sinal atrás do outro. Sonhos com pessoas que já partiram. Pensamentos que vêm do nada, mas trazem conforto. Sensações de que há algo, ou alguém, muito próximo te protegendo. Esses são os anjos agindo, respondendo, tocando você. E isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Existe uma promessa espiritual sendo resgatada agora mesmo. Uma promessa feita por você em algum momento da sua caminhada de alma, onde decidiu que voltaria a este mundo para ser ponte. Ponte entre quem está perdido e a luz. E mesmo sem perceber, você já tem feito isso. Quantas vezes você foi consolo para alguém? Quantas vezes segurou a barra de todo mundo enquanto carregava a sua sozinha? Esse chamado não é novo, você apenas havia esquecido dele. Mas agora ele te chama com força, e os anjos estão prontos para te dar tudo o que você precisa para cumpri-lo. Sabedoria, proteção, conexão, recursos. Eles só precisam de uma coisa, o seu sim. E talvez você se pergunte, mas como dizer sim se ainda estou ferida? E os anjos respondem, o sim não vem da perfeição, vem da entrega. Você não precisa estar pronta, só precisa estar disposta. Porque quando você diz sim à sua verdade, tudo começa a se reorganizar. As pessoas certas aparecem, as portas certas se abrem, as dores certas cicatrizam. E o seu nome? Ele continua sendo falado lá em cima, mas agora ele é falado com outra entonação, como um louvor, uma celebração, uma confirmação de que o plano está funcionando. Você está renascendo, mesmo que ainda doa, mesmo que pareça confuso, mesmo que os outros não entendam. E os anjos querem que você saiba que essa fase de limpeza emocional que você está enfrentando é o pré-requisito para receber aquilo que está a caminho. Há bênçãos enormes se aproximando.
E para que elas tenham espaço em sua vida, você precisa soltar o que já não faz parte. Solte o medo de não ser suficiente. Solte a culpa por ter falhado. Solte a necessidade de agradar todo mundo. Você não está mais nesse mundo para se esconder. Está aqui para brilhar. E os céus já confirmaram isso, dizendo seu nome com reverência. Querida alma, você talvez ainda não tenha plena noção do quanto está sendo protegida neste momento. Há uma rede invisível de forças espirituais ao seu redor. E o motivo disso é claro, você está em um ponto decisivo. Seu nome foi falado no mundo espiritual, não apenas por compaixão, mas por estratégia. Porque o que está sendo desenhado agora precisa do seu sim. Um sim que vai além da voz, um sim vibracional, aquele que sua alma emite quando finalmente se alinha ao que é verdadeiro. A nossa responsabilidade com as famílias que nos assistem é grande, mas nós só conseguimos honrar esse compromisso se você caminhar lado a lado conosco. Lembre-se de que nós dependemos do seu socorro financeiro hoje para manter essa obra de pé. Faça parte dessa sustentação, realizando uma doação de apoio ou garantindo a sua cartilha, qual seu anjo da guarda, através dos links da descrição. Sua generosidade protege nossa missão. Continuando com a nossa mensagem de hoje, os anjos me mostram que nas últimas semanas sua vida esteve cercada de pequenas interrupções, planos que não saíram como esperado, conversas que não aconteceram, atrasos, imprevistos. Tudo isso, embora pareça aleatório, faz parte de um realinhamento. São movimentos silenciosos que o mundo espiritual executa quando quer te afastar do que não tem mais permissão para permanecer em sua vida. Isso inclui pessoas, situações, hábitos, até lugares. Há algo que você precisa deixar ir, e no fundo você já sabe o que é, mas tem adiado, tem justificado, tem segurado por medo do vazio. Só que os anjos querem que você entenda. O vazio é necessário antes da verdadeira abundância chegar. Você não pode carregar nas mãos o que já está quebrado e, ao mesmo tempo, segurar o que é novo. Por isso, seu nome foi falado com firmeza. Para que essa transição seja feita com luz, com proteção e com clareza. E principalmente para que você não se perca de si mesma no meio do caminho. A verdade é que você tem se doado demais, por tempo demais. E talvez até tenha começado a acreditar que não existe outro jeito de viver. Sempre priorizando os outros, sempre esperando do momento certo para cuidar de si. Mas os anjos estão dizendo: o momento é agora. E o que vou te revelar a seguir pode mudar tudo. Você está sendo preparada para uma substituição divina. Algo que está prestes a sair da sua vida será substituído por algo maior, mais leve, mais alinhado com sua verdadeira essência. E essa troca só será possível porque seu nome foi ativado em um plano onde não existem erros, apenas verdades sendo reveladas. Pode ser um relacionamento que precisa ser curado ou encerrado. Um emprego que já não representa quem você é. Uma amizade que se tornou tóxica. Uma rotina que já não faz sentido. Tudo isso está sendo colocado sob revisão espiritual. E se você tiver a coragem de soltar, de confiar, de permitir, o que virá depois te surpreenderá. Os anjos me mostram uma energia de colheita ao seu redor. E isso não acontece com todo mundo, nem o tempo todo. A colheita só vem para quem plantou com honestidade, mesmo quando ninguém via. E você plantou. Você regou com lágrimas, com esforço, com fé. E agora o campo espiritual decidiu que é hora de começar a colher. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Existe um anjo específico ao seu lado neste exato momento. Ele está com uma das mãos sobre seu ombro direito e a outra estendida em direção ao seu futuro. O nome dele vibra na frequência da coragem, e sua missão é te ajudar a dar passos firmes em direção ao novo. Esse anjo será o responsável por guiar você por uma transição importante que acontecerá nos próximos 44 dias. Sim, esse número é simbólico. Ele representa estabilidade espiritual e estrutura emocional. Durante esse período, você pode sentir uma vontade súbita de reorganizar a casa, de mudar hábitos alimentares, de silenciar mais do que falar. Isso será seu corpo espiritual respondendo à reestruturação que está em curso.
Esse anjo, além de te proteger, vai usar pessoas ao seu redor como instrumentos. Você pode receber mensagens, conselhos ou até mesmo ouvir sem querer conversas que te tragam exatamente a resposta que estava procurando. Não se assuste com a precisão dos sinais. Apenas diga silenciosamente: eu estou ouvindo, porque você está de fato sendo conduzida. E isso tem um motivo maior do que você pode imaginar agora. Existe também uma energia de revelação que se aproxima. Algo que estava escondido virá à tona. Pode ser uma verdade sobre alguém, um segredo, ou até uma percepção interna que vai te libertar de uma dor antiga. Essa revelação será como uma chave. Vai abrir portas dentro de você que estavam trancadas há anos. Você vai se surpreender com a leveza que vem após essa verdade. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você consiga respirar fundo, sem aquele peso no peito. Querida alma, os anjos estão construindo uma nova rota diante de você. Uma rota onde a dor já não dita mais o ritmo, onde o medo já não prende suas decisões, onde o amor próprio é o ponto de partida e não mais o último recurso. Tudo isso está sendo orquestrado porque você foi lembrada lá em cima, e quando o céu se lembra de você, nada permanece como está. Querida alma, chegamos a um ponto muito especial dessa mensagem, onde tudo que foi preparado nos planos espirituais começa a se concretizar na sua vida. Hoje, enquanto lê estas palavras, você precisa sentir profundamente. Cada letra, cada frase é um convite para que sua alma desperte para a verdade que sempre esteve esperando. E essa verdade não é superficial, não é passageira. É uma energia transformadora, potente e clara, que se manifesta porque seu nome foi pronunciado no mundo espiritual com intenção, propósito e amor. Os anjos me mostram que tudo o que ocorreu até aqui, cada desafio, cada momento de dúvida, cada perda ou situação que você sentiu que era injusta, foi, na verdade, parte de uma preparação. Uma preparação para que você pudesse reconhecer a própria força, a própria capacidade de se reinventar, de se curar e de florescer. Porque o que está por vir exigirá coragem, mas também gratidão por tudo que já viveu. Gratidão pelas experiências, pela dor transformada em sabedoria, pelo aprendizado silencioso que moldou quem você é. E é exatamente por isso que seu nome foi falado. Porque o plano espiritual precisava chamar você para assumir sua própria luz, para perceber que não há coincidências quando se trata da energia que te cerca. Cada sinal, cada sincronicidade, cada encontro inesperado, cada sonho vívido, tudo é parte da mesma dança cósmica que começou quando seu nome foi pronunciado. Os anjos mostram que você está prestes a perceber que certas pessoas, situações ou padrões que pareciam essenciais em sua vida, na verdade não pertencem mais ao seu caminho. E não porque foram ruins, mas porque não correspondem à frequência vibracional da nova fase que você está prestes a viver. E querida alma, isso não é perda, é libertação. É espaço sendo criado para algo maior, algo mais alinhado à verdade do seu coração. Há também uma mensagem importante sobre sua intuição. Até hoje você pode ter ignorado sinais, desprezado pressentimentos ou duvidado de sua capacidade de perceber o que é certo para você. Mas o mundo espiritual está ampliando sua percepção neste momento. Você começará a perceber, com clareza, situações que antes pareciam confusas. Pessoas que antes pareciam sinceras, mas escondiam intenções, se revelarão. Caminhos que antes pareciam errados, na verdade, estavam conduzindo você para o aprendizado que precisava. Tudo se encaixa agora, e sua intuição será a bússola que guiará cada passo. E isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Os anjos mostram que seu coração, que por tanto tempo carregou medos e incertezas, está sendo aberto à confiança. Confiança no mundo, confiança nas pessoas certas e principalmente confiança em você mesma. A fase de hesitação acabou. As energias ao seu redor estão sendo reorganizadas para que você possa se posicionar com firmeza e clareza, sem deixar que a dúvida paralise suas escolhas. Você será capaz de reconhecer o que deve manter e o que deve liberar.
Essa habilidade não surge por acaso, surge porque seu nome foi chamado e seu espírito está sendo ativado. Você perceberá que sinais sutis começarão a aparecer em sua rotina. Uma palavra, uma imagem, uma lembrança que surge do nada. Um encontro inesperado com alguém que traz uma mensagem indireta. Esses sinais são confirmações de que você está no caminho certo. E os anjos pedem que você os observe com atenção, porque neles estão contidas instruções claras para a sua jornada de cura e expansão. Além disso, os anjos mostram que você receberá proteção de formas inesperadas. Energias negativas que antes penetravam sua aura serão repelidas antes mesmo de te afetar. Pessoas que não vibram na mesma frequência da sua luz começarão a se afastar naturalmente, sem conflito, sem esforço da sua parte. Isso não é coincidência, é intervenção divina. É o universo com amor, preservando o seu bem-estar e abrindo espaço para aquilo que realmente importa. E há algo crucial que você precisa ouvir. Você merece tudo o que está por vir. Merece paz, merece amor, merece reconhecimento e merece ser feliz de maneira plena. Nada que está sendo preparado para você é pequeno ou insignificante. Cada detalhe foi planejado para que sua vida se alinhe àquilo que você realmente veio viver. E tudo isso começou quando seu nome foi falado no mundo espiritual. Um lembrete de que você não está sozinha, de que existe uma rede de amor e de cuidado invisível, mais poderosa que trabalha constantemente ao seu favor. Os próximos dias serão decisivos. Você terá momentos em que a clareza se tornará absoluta e outras vezes em que tudo parecerá incerto. Essa alternância é natural e necessária. É o universo testando sua fé, sua paciência e sua coragem. E em cada situação, em cada escolha, você verá a mão dos anjos agindo, sutilmente guiando suas decisões, afastando obstáculos e abrindo portas que antes estavam fechadas. E agora, querida alma, há uma mensagem ainda mais profunda. O que está sendo ativado em você transcende a vida cotidiana. É um despertar espiritual profundo, uma conexão direta com sua essência e com o plano superior. E essa conexão permitirá que você sinta a presença dos anjos de forma mais intensa, que você compreenda sinais que antes passavam despercebidos, que você reconheça oportunidades que antes pareciam invisíveis. É a prova de que o mundo espiritual não apenas te observa, mas trabalha ativamente para que você viva a plenitude da sua missão. Você pode até sentir, nesse momento, uma mistura de emoção e leve ansiedade. Isso é normal. É a consciência de que algo grande está sendo colocado diante de você. Mas os anjos pedem que você respire, que confie e que se abra para receber. Cada passo que você der a partir daqui será acompanhado e apoiado por forças invisíveis, sempre com o intuito de proteger, guiar e fortalecer. E por isso, querida alma, a conclusão desta mensagem é clara. Você foi lembrada, seu nome foi chamado, e tudo que você viveu até hoje, tudo que sentiu e experimentou, tudo isso foi a preparação para este momento. Você não está sozinha, você não está desamparada, e você não precisa mais carregar medos que não te pertencem. Agora é tempo de confiar, de agir com consciência, de acolher o novo e de se abrir para as bênçãos que estão sendo preparadas para você. Se essa mensagem ressoou com você e sua situação, escreva nos comentários. Meu coração está aberto para a verdade e a luz do universo. Compartilhe suas experiências nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.